Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, nós vamos ler do versículo de número 15 até o versículo 20. E a nossa reflexão será em todo este capítulo. Diz assim o texto: Ora, pois, trazei-me um músico. Algumas versões estão escrito tangedor. Um tangedor. E sucedeu que, tocando o músico ou o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: Assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Quantos podem dizer amém? Quantos entenderam esse texto inteiro? Diga amém. Eu gosto disso nos crentes. Eu acho isso lindo nos crentes. Esse texto é muito extraordinário e eu fui despertado para ele esses dias. Eu quero compartilhar com você, em nome de Jesus. Coloque assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor, fala comigo e me faz entender os teus propósitos na minha vida, neste tempo. Amém. Podem sentar, amados, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou buscar ser pontual, pausado, didático até, para falar com os irmãos deste episódio do segundo livro dos Reis, capítulo 3, que traz para nós duas lições poderosas, e nós vamos aprendê-las a partir de alguns destaques desse texto. A primeira lição que nós precisamos aprender aqui é que Deus interfere em nossas crises. Vou repetir porque eu só ouvi um amém. Deus interfere em nossas crises. Uma outra lição que o texto traz para nós é que Deus envia respostas no deserto. Deus envia respostas no deserto. O segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, relata para nós o momento que Jorão assume o reinado de Israel. Eu gosto sempre de destacar uma informação que eu vou dar logo a seguir, porque às vezes no Antigo Testamento nós confundimos relatos e mensagens que são para Judá e para Israel e misturamos. Depois da morte de Salomão, o reinado da nação de Israel foi dividido em dois reinos: Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte se chamava Israel e a capital era Samaria. O Reino do Sul se chamava Judá e a capital era Jerusalém. Neste tempo, quem reina em Judá é Jeosafá, e quem reina em Israel é Jorão. Jeosafá era um rei temente a Deus, rei de Judá. Jorão
rei de Israel, era um idólatra, profanador e murmurador. Tanto quanto Jeosafá honrava ao Deus de Israel, Jorão o desonrava. Jorão era filho de Acabe e Jezabel, e assumiu o trono de Israel na morte de Acabe. E a Bíblia relata no capítulo 3 do segundo livro dos Reis que, com a morte de Acabe, os moabitas, que é uma outra nação vizinha e que pagava tributos, serviam a Acabe. Com a morte de Acabe, eles decidiram criar uma revolta e não mais pagar tributos. E a Bíblia Sagrada diz nesse texto que o rei de Moabe, ou dos moabitas, organizou o seu exército e veio contra Israel para atacá-lo. A Bíblia diz no capítulo 3 do texto lido que Jorão, rei de Israel, passou o seu exército em revista para saber se ele poderia enfrentar o rei de Moabe naquela batalha. E ao perceber que ele não tinha força suficiente para enfrentar o exército de Moabe, Jorão mandou pedir ajuda a Jeosafá, rei de Judá. E Jeosafá responde a Jorão: eu sou um contigo. E veio para ajudar a Jorão naquela batalha contra os moabitas. E Jeosafá, rei de Judá, trouxe consigo o rei de Edom, que era seu subordinado. Então nós temos aqui três exércitos: o exército de Israel, comandado por Jorão; o exército de Jeosafá, o exército de Judá, comandado por Jeosafá; e o exército de Edom, ou Idumeia. Do outro lado está o exército dos moabitas. E a Bíblia diz que os três exércitos começaram a marchar em direção ao deserto, indo para encontrar o seu adversário comum em campo de batalha e vencê-lo. Porém está escrito no texto sagrado que eles se perderam no deserto e começaram a andar em círculos. E já há alguns dias eles andavam em círculos no deserto, sem saberem a direção a tomar. E passou a haver um desespero no comando dos exércitos, porque os homens estavam com sede e com fome, e também os animais, e era deserto. Jorão começou a culpar a Deus. Deus nos trouxe ao deserto para nos matar. Jeosafá começou a desejar ouvir a Deus. Veja que postura diferente de quem teme a Deus e de quem não teme. Quem teme a Deus quer ouvi-lo, quem não teme a Deus quer culpá-lo. Aí vem algumas lições que nós vamos aprender aqui desta batalha e desta crise e da intervenção de Deus nela. Se você quiser anotar, talvez deva para reler depois. Nós vamos aprender primeiro que Deus não é culpado dos nossos erros. Deus não é culpado das nossas decisões independentes. No versículo de número 10 e no versículo de número 13, o rei de Israel, Jorão, diz assim: o Senhor chamou a estes três reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E no versículo 13, quando Eliseu vem ao encontro deles, outra vez Jorão diz assim:
O Senhor de Israel nos trouxe ao deserto para nos entregar na mão dos nossos inimigos. É comum na natureza humana querer atribuir a Deus a responsabilidade pelas nossas tragédias. Vamos começar pelo deserto, pelo Éden. O Senhor chega para Adão e diz assim: comesse do fruto que eu te ordenei que não comesses. Adão disse: eu? Não, a mulher que o Senhor me deu. Quem deu? O Senhor. A escolha foi tua. Olha só a transferência. A mulher que tu me deste, responsabilidade tua. Quando Deus vai conversar com a mulher diz assim: eu? A serpente me enganou. Se Deus fosse conversar com a serpente, Satanás iria dizer assim: você me expulsou do céu, estou apenas fazendo aquilo que me compete. Ou seja, atribuir-se-ia a Deus a responsabilidade pela queda da humanidade. E é importante lembrar que todas as vezes que você busca culpados para os seus erros, você está dando um grande sinal de que não se arrependeu deles. Deus não é culpado dos nossos erros. A tragédia que eles estavam por vivenciar no deserto era resultado da própria idolatria de Jorão, que não temia ao Senhor. Você está me entendendo? Diga amém. Você que está em casa, deixa eu lembrar que tem gente em casa. Essa semana um pastor amigo me perguntou: você está pregando em todos os cultos daquele jeito que você pregou terça-feira? Falei: como assim? Você está pregando mesmo, descendo do púlpito, como se a casa estivesse cheia. Eu disse: é todo dia daquele jeito, irmão. E se eu estiver fervoroso, eu caminho no meio das cadeiras. Então vamos voltar. Nós não podemos culpar, atribuir a Deus a responsabilidade pelos nossos delitos. Lamentações capítulo 3, versículo 39 diz assim: de que se culpa o homem? De que se queixa o homem? Dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. 5,16 de Lamentações diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Somos nós quem precisamos nos converter. Por isso que em Jeremias capítulo 18, versículo 4, quando o Senhor manda Jeremias ir à casa do oleiro, ele diz assim: eu sou o oleiro, vocês são o vaso que se quebrou, e eu posso fazer de vocês assim como bem parecer aos meus olhos fazer. Então, Deus não quebrou o vaso na visão, na alegoria de Jeremias. O vaso se quebrou. Deus não cria problemas para nós. Não é da natureza de Deus criar confusão para nós. Essa semana eu ouvi alguém dizendo: se Deus tivesse controle de tudo, não haveria coronavírus. Nós não podemos responsabilizar Deus por aquilo que nós causamos. É muita pequenez, é muita imbecilidade, é muita dureza de coração, desconhecimento, atribuir a Deus a consequência dos nossos pecados. Tem que começar a haver uma mudança em nós. Então, sem precisar tocar no irmão, porque ele nem está ao seu alcance, mas aponta para ele e faz assim: não culpe Deus. Segundo destaque que eu quero dar nesse texto é: o crente fiel quer ouvir Deus falar. Em meio à crise, crente fiel fala pouco e ouve mais. Jorão está murmurando: a culpa é de Deus.
Josafá, no versículo de número 11, diz assim: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos a Deus por intermédio dele? E um dos servos de Jorão disse: Eliseu, que era servo de Elias, mora nessa região. E Josafá diz: então a palavra do Senhor está com ele, vamos consultá-lo. Crente salvo quer ouvir Deus. Crente salvo quer entender qual é o propósito de Deus na adversidade. Crente salvo sente necessidade de ouvir a direção de Deus para a sua vida. Crente fiel não age por conta própria, não fala pelos cotovelos, porque enquanto Deus não falar alguma coisa, todas as palavras são vãs. Aleluia! Não há aqui algum profeta do Senhor. Olha que ele é bem específico. Eu não quero qualquer profeta, porque Jorão tinha os profetas dele. Eu quero um profeta do Senhor, pelo qual consultemos ao Senhor por meio dele. E alguém diz: Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias, mora aqui perto. Josafá responde: a palavra do Senhor está com ele. Ele é porta-voz de Deus, vamos consultá-lo. É preciso parar para ouvir Deus. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. A resposta de Samuel ao Senhor na terceira chamada é: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Jó capítulo 33, versículo 14 e 15 diz assim: o Senhor fala uma vez, se os homens não lhe atendem, fala-lhes a segunda vez, e ainda quando caem em profundo sono e adormecem sobre a cama. Deus está falando. A questão é: quem são os ouvidos dispostos a ouvi-lo? São lições que nós vamos aprender. E olha bem para mim, você vai sair da crise, você vai atravessar esse deserto. Vem providência de Deus. Mas nós temos que aprender isso aqui. Deus não é culpado dos nossos erros. Essa é a oportunidade de colocar as coisas no lugar. E o crente fiel quer ouvir a voz de Deus. Terceiro, nós vamos aprender aqui no versículo de número 12, que se nós queremos ouvir a voz de Deus, é necessário descer. Olha o que o texto diz: e disse Josafá: eis que com ele está a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Eu acho muito incrível esses paradoxos de Deus, e esses dias eu estava escrevendo sobre isso. Deus habita nas alturas, mas se você quiser encontrá-lo, você não sobe uma escada, você desce para o vale. Deus habita e está sentado no trono, mas se você quiser ouvi-lo, você não senta em outro trono, você senta no chão. O segredo para ouvir Deus é descer. Fala de rendição, fala de humilhação, fala de humildade, fala de reconhecimento. Essa semana o Senhor me disse assim: pare de orar acerca desta crise repreendendo o diabo, e pare de me pedir que afaste a nuvem. Chame o meu povo para se render. É hora de rendição, é hora de descer, é hora de dizer a Deus: não temos o controle, não podemos fazer nada. Os grandes laboratórios do mundo não conseguem produzir o remédio. Os grandes cientistas do mundo não conseguem desenvolver a fórmula. Os grandes governantes do mundo não sabem o que fazer.
não sabem que determinação dá, porque dá-se uma determinação acreditando que ela vai resolver, e de repente se descobre que ela está causando exatamente o que se pretendia evitar. Quando essas circunstâncias chegam, o melhor a fazer é descer na presença de Deus e dizer: eu me rasgo, eu me rendo, eu me curvo, eu reconheço, eu me coloco à tua disposição. Desça, aleluia. Tem gente que vai descer na tora. A Bíblia diz que ele levanta reis e abate os reis. Alguns reis serão abatidos neste tempo, achatados, colocados no seu lugar, porque eles não conhecem, não reconhecem a soberania de Deus. Mas pastor, e nós? Para vós o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura para as vossas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Vamos aprender, é preciso descer. Quarto item, destaque, que nós temos que aprender. Isso aqui é meio provocador. Deus não faz alianças políticas. Deus não se curva diante de reis. Deus não estende carpete vermelho para príncipes. Não é por acaso que ele é chamado de o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Olha o que diz o versículo de número 14. Eliseu olha para Jorão e diz assim: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu nem olharia na tua cara, e tu não me verias. Ele está falando isso para um rei, é o rei de Israel, e ele está dizendo: se eu não estivesse na presença de Josafá, rei de Judá, que teme ao Senhor, eu não olharia na tua cara e tu não verias a minha. Por que tu não vai consultar os profetas do teu pai e os profetas da tua mãe? Tipo assim, desprezaste o Senhor, e agora que precisas dele, vem procurá-lo como se o temesse. É isso que Eliseu está dizendo. Os homens precisam entender que Deus não faz continência para ninguém. Os homens precisam entender que Deus não se curva diante de ninguém. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele não se rende. Lembra quando Naamã vem a Israel, a Samaria, diante de Eliseu, para ser curado da lepra? Quando ele para na frente da casa de Eliseu, e o texto faz questão de dizer, com a sua carruagem e os seus carros, Eliseu nem sai de dentro de casa. Ele manda um recado e diz assim: vai e mergulha no Jordão 7 vezes. Olha a expectativa de Naamã. Eu pensei que ele se colocaria diante de mim, se ajoelharia, clamaria ao seu Deus e me curaria. Ele me manda ir para o Jordão. Naamã tinha a expectativa da qual ele estava acostumado: homens se prostrarem diante dele e reconhecerem o seu poder. Ele não estava acostumado com o Deus que não se curva diante de homens, porque os homens é quem devem se curvar diante dele, porque ele é Deus, é soberano e tem o controle da lepra e do Jordão. E desde quando o Jordão tem medicamento para curar a lepra? Desde quando o Jordão é uma poção que cura enfermidades? Nunca. Você não vai ouvir nunca mais na história sagrada alguém sendo curado porque entrou no Jordão.
Mas aquela era uma ordem de Deus para aquela situação, para aquele tempo e para aquele momento. E nós precisamos aprender a obedecer ao Senhor e entender que Deus não precisa fazer continência para reis. Ele honra servos, Ele honra amigos, Ele honra filhos. Mas os grandes da terra têm que reconhecer que Ele é o Senhor único e verdadeiro. Quinto destaque que eu quero dar aqui: vai aprendendo, irmão, vai aprendendo que tem coisa para você colocar em ação. Quer ver? A presença de um crente fiel muda tudo. A presença de um crente fiel muda tudo. Está no versículo de número 14, quando Eliseu diz assim: se eu não estivesse na presença de Josafá, rei de Judá, eu não te veria e tu não me verias. Eliseu, profeta de Deus, está dizendo: eu só vou falar contigo e eu só vou invocar ao Senhor por vocês, porque aqui tem um crente, porque aqui tem alguém que teme a Deus, Josafá. O irmão lembra quando Deus está decidido a destruir Sodoma e Gomorra? E ele chega na casa de Abraão, em Gênesis capítulo de número 18. E Abraão oferece ao Senhor uma oferta de manjares, alimento. Na verdade são 3 varões que chegam. Ele se prostra diante de um, oferece comida, dormem na tenda de Abrão. E no outro dia pela manhã, quando eles se levantam e saem em direção a Sodoma, a Bíblia diz que Abraão os acompanhou. Isso aqui é uma tradição beduína. Os beduínos não permitem que um visitante saia de sua casa sozinho. Eles acompanham até chegar no limite da sua propriedade, até chegar no limite da sua terra. E Abraão vai acompanhando os 3 homens. E quando chega no limite, quando eles vão passar para Sodoma, Abraão toma a frente de um e diz assim: destruirás o justo com o ímpio. Aqui Abraão está apelando para a justiça de Deus. E o Senhor diz: não destruirei. E Abraão diz: e se houverem 50 justos na cidade, tu pouparias a cidade? Que a primeira argumentação dele é: o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? O Senhor diz: não destrua. Aí ele muda a argumentação: e se houverem 50 justos na cidade, o Senhor poupa a cidade inteira? O Senhor disse: poupá-la-ei. Se houverem 50 justos, eu não destruirei a cidade. E Abraão diz: e se houverem 40? O Senhor diz: não a destruirei. Não se irrite o Senhor comigo, mas se houver 30 justos, o Senhor diz: não a destruirei por amor aos 30. E Abraão diz assim: não se irrite o Senhor por eu insistir só mais esta vez. E se houverem 20, o Senhor disse: não a destruirei. Quando o Senhor vai caminhando, Abraão diz assim: e se houverem 10? O Senhor disse: se houverem 10, por amor aos 10, eu não a destruirei. A presença de um justo muda a sentença. A presença de um justo muda o cenário. Nós precisamos entender quanto Deus valoriza aqueles que o servem e o temem. A presença de um crente fiel faz a ira de Deus ser aplacada e a sua misericórdia manifestada, e o seu favor vem sobre nós. Aleluia! Você pode dar glória a Deus aqui e em casa, porque a presença de um crente muda o cenário, muda as coisas. Desce, ora, clama. Você pode mudar o cenário. Vamos lá para a gente concluir. Sexto item que eu quero que você entenda e aprenda: o louvor atrai a presença de Deus. O louvor atrai a presença de Deus. E um detalhe:
para de pensar em louvor apenas do aspecto instrumental. Passe a pensar em louvor do aspecto cultural, estilo de vida. Sua vida louva, sua existência louva, o que você faz louva, o que você é louva, o seu trabalho louva, o que você diz louva, a tua maneira de viver louva. Olha o que Eliseu diz: trazei-me um tangedor, trazei-me um músico. Qual era a função de um tangedor? Porque ele é diferente do músico comum. O músico comum toca o louvor congregacional. Em Israel também era assim, nos dias do culto de Davi também era assim. O músico era um louvador que dirigia o louvor congregacional. O tangedor tinha um estilo musical diferente. A função dele era, por meio da música, atrair uma ambiência espiritual propícia para a manifestação da presença de Deus. Era fazer com que o ambiente se tornasse de adoração, para que Deus se sentisse à vontade para transitar nele. Porque Deus não habita onde Ele não é adorado. Deus não vai onde o louvor não é manifestado e ministrado ao seu coração em forma de atração da sua presença. Quando a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, está dizendo que quando há louvor, a sua presença é atraída. Eu já disse aqui, vou repetir: o louvor acontece na igreja antes da pregação, não é para esperar o povo chegar, não é preenchimento de tempo de culto. Louvor é um convite ao Senhor para que se manifeste no meio do seu povo. Aleluia. Então traz um músico, traz um tangedor. E a Bíblia diz no versículo 15 que enquanto o músico tocava, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. O Senhor se manifestou no momento do louvor, da adoração plena, da manifestação da sua presença. A mão do Senhor se manifestou. Louva. Tem louvor na nossa casa? Tem louvor na nossa vida? Tem louvor no nosso carro? Estávamos tão concentrados em tantas coisas que o Senhor de repente está nos despertando para voltar a louvar, para voltar a celebrá-lo. Porque o louvor abala os alicerces do cárcere. O louvor faz o Rio Jordão parar de correr. Incrível que quando é para parar o Jordão, Deus não manda que os sacerdotes entrem na frente pregando. Ele manda que os levitas pisem no Jordão primeiro. Aqueles que adoram pisam no Jordão. No meio desta crise, irmão, não permita a murmuração prevalecer na sua alma. Não permita o medo prevalecer na sua alma. Tem dia que bate o desespero, pastor, eu sei. Tem dia que bate a angústia, pastor, eu sei. Pastor, tem dia que bate o medo, eu sei. Cante, adore, celebre. Não consigo cantar, coloca um louvor dentro de casa, que daqui a pouco a sua alma estará repetindo as letras da melodia. Louve, louve. À medida que você canta, a nuvem é dissipada e o milagre acontece. Saul estava oprimido por um espírito maligno. E é incrível que ninguém vem com óleo. Que nós pentecostais temos um hábito de usar óleo para tudo. E deixa eu aproveitar e dar uma palavra pastoral. Não se usa óleo para expulsar demônio, irmão. Já viu onde isso na Bíblia? Óleo é ato de consagração, é ato de unção, de ministração da presença de Deus. Ninguém vem com um litro de óleo para expulsar o demônio que está oprimindo Saul. Alguém diz assim:
Tem um menino na casa de Jessé, em Belém. É pastor de ovelhas, sisudo em palavras, é homem de guerra, firme no andar, toca bem, e o Senhor é com ele. Aleluia. Mandaram buscar o menino, e o menino chega com a sua harpa, e à medida que ele dedilha a sua harpa e começa a dizer: para os montes olharei, de onde vem a salvação, meu socorro vem de Deus, do Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Os demônios iam saindo da perturbação da mente do rei. Comece a dormir com louvor. Experimente colocar um louvor para tocar enquanto você dorme. Ensine seus filhos a dormirem sob a ambiência do louvor. Em vez de botar uma televisão em cada quarto, coloca louvor em cada quarto. E você vai ver que o louvor atrai a presença de Deus. Já vou terminar, só faltam 15 itens. Eu preciso que você entenda esse texto. Não faltam 15, é claro que eu estou brincando, mas eu preciso que você entenda esse texto. Não esqueça, eles estão no deserto, estão perdidos no deserto, com fome e sede no deserto, e descem para consultar ao Senhor. E enquanto o tangedor toca, versículo 15 diz: veio a mão do Senhor sobre Eliseu. Ei, a mão que rege o mundo é a mão de Deus. A mão que rege o universo é a mão do Senhor. Salmo 136, 12 diz que ele tirou Israel do Egito com mão forte e com braço estendido. Isaías 11 diz que ele segura o vento no punho da sua mão. E está escrito que se ele abre a mão, o vento sopra e os mares se secam. Tudo que precisamos é que a mão do Senhor se mova e disperse esta nuvem. Para isso acontecer, comece a adorar, comece a cantar, comece a celebrar. Cante em sua casa, cante no seu carro, cante, louve, adore, invoque, enalteça, glorifique. A mão do Senhor vai se manifestar. Oitavo item que eu quero destacar: enquanto eles louvavam e quando a mão do Senhor desceu, veio uma ordem. E a ordem do Senhor no versículo 16 diz assim: cavem covas. Não é o que os prefeitos do Brasil estão fazendo, não é o que os governadores do Brasil estão fazendo. Eu estou vendo autoridades com um orgulho vampiresco dizendo: compramos tantas hectares para sepulturas, compramos tantos sacos para colocarmos os corpos mortos. Um espírito de morte se apoderou da mente de alguns governantes do Brasil. Cavem covas aí cavem piscinas, cavem lagoas, façam tanques no deserto. Tanque no deserto para quê? Ficou doido. Lagoa no deserto para quê? Ficou doido. Apenas cave mais. Mas cavar para quê? Assim diz o Senhor: virá água, e será tanta água que não apenas vocês beberão, mas os vossos cavalos e o vosso gado e os vossos animais. Mas como no deserto, Ele tem a chave das nuvens, Ele
controla todas as coisas e Ele é o dono de toda a provisão. Tem resposta no deserto. Quem está em casa recebe, quem está aqui recebe. Tem resposta no deserto. Ah, Deus dos céus! Eu sei que o infeliz do Jorão está no meio, mas tem Josafá. Pastor, é juízo de Deus sobre a terra. Na terra tem igreja. Na terra tem igreja. A ordem é cave. Faça o que Deus lhe manda. Cave. Você já está no vale, meu. Você já está no... Meu, agora eu gostei. Você já está no deserto. Cave. Se Deus deu uma ordem, apenas faça. Apenas obedeça. A mão do Senhor já se envolveu. Vamos lá, versículo 17. Presta atenção. Não há milagres sem obediência. Ou você aprende a obedecer e cavar no deserto, ou você vai ficar reclamando o tempo inteiro da sede. Versículo 17 diz assim: diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva. Diga comigo: há milagres que vêm sem sinais. Há milagres que vêm sem sinais. Não vereis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de água. Versículo 18 e 19: ainda veio mais do que água. Eu vou trazer para vocês água e vou lhes dar vitória sobre os vossos inimigos. Porque a providência de Deus sempre vem com abundância, sempre vem com sobra, porque Ele é Deus. E o próximo passo que eles deram está no versículo 20. Presta atenção. Você louvou, a mão de Deus desceu, te deu uma ordem, Ele anunciou uma providência. Só que no meio de tudo isso, Ele quer de você uma atitude. Versículo 20 diz assim: e sucedeu que pela manhã ofereceram-se a oferta de manjares. Antes do milagre houve uma oferta. O que é uma oferta de manjares? Uma oferta de alimento. Ela era composta apenas de cereais, trigo, farinha, cevada, que eram colocados diante do Senhor para quê? Para simbolizar generosidade, para simbolizar rendição a Deus. Eles apresentaram ao Senhor a oferta de manjares. Presta atenção: em meio à crise, não corte o culto. Em meio à crise, não corte a generosidade. Em meio à crise, não corte a adoração. Em meio à crise, não suspenda seu louvor. Em meio à crise, não suspenda o seu sacrifício. Em meio à crise, não suspenda a sua oferta diante de Deus, porque enquanto você é generoso, Deus é abundante. Olha o que diz o versículo de número 20. Quando eles ofereceram a oferta de manjares, vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Mas não choveu. Como é que veio água e encheu o vale, se não choveu? E para que Deus mandou cavar poças, lagoas, piscinas naturais? Porque senão a água ia passar direto. Quem não se prepara para o milagre, vê o milagre passar. O que aconteceu aqui? Flávio Joséfos diz que houve enchente na Idumeia, terra de Edom.
E a chuva na Idumeia foi tão agressiva que as barragens da Idumeia estouraram, não suportaram, e todas as águas da Idumeia desceram vale abaixo e atravessaram o deserto. E em vez de irem embora, ficaram nas covas, nas poças, nas piscinas, nas lagoas que eles cavaram, e todos beberam água, eles e os animais. Então, quando Deus der uma ordem, obedece, porque você não sabe qual é o plano dele, apenas obedece porque ele vai fazer alguma coisa. A provisão veio, a oferta ativou o gatilho, a generosidade ativou o gatilho, e o milagre aconteceu. O que está acontecendo com a gente agora? Está todo mundo apreensivo, está ou não? E o amanhã? Quanto tempo? Como vai ser? Meu Deus, dá até para cantar agora uma música antiga que eu cantava muito quando era menino. Amanhã eu não sei o que virá. Só que Deus está dizendo: quem confia em mim descansa sobre o amanhã, porque eu sou o Deus que providencio o pão nosso de cada dia, o provimento diário. Seja generoso. Essa é a hora de abastecer a casa do pão. Essa é a hora de abastecer o projeto Amor Sem Fronteiras. Essa é a hora de ser generoso na sua oferta. Essa é a hora de socorrer o aflito que te procura pedindo um apoio naquilo que você pode fazê-lo. Não é ser emocional, é ser generoso. Porque à medida que você é generoso, o Senhor causa enchente em algum lugar. Ah, pastor, mas tem muita gente aí com muito dinheiro que está despreocupado. Fica na tua. A chuva foi na Idumeia, mas as barragens não aguentaram. A provisão que Deus tem para você, você não tem que se preocupar se está chovendo na Idumeia. Você só tem que saber que Deus é poderoso para quebrar barragens na Idumeia e trazer água para o teu deserto. Vem provisão. Eu não me flagrei murmurando nessa crise. Me flagrei com medo? Sim. Me flagrei angustiado? Sim. Me flagrei sentindo uma solidão violenta? Sim. Um dia desse à tarde bateu uma solidão, irmão. Eu disse: para onde vou? Eu precisava ver alguém, precisava me reunir com alguém, precisava rir. Mas com quem? Como? Em que circunstância? Todo mundo proibido de se mover. Peguei o violão. Tem 15 anos que eu não toco. Fui músico no início do meu ministério, tocava na banda da igreja. Quando comecei a pregar, parei. Peguei o violão com os dedos duros. As cordas pareciam gilete cortando a ponta dos dedos. Mas comecei a tocar e comecei a cantar. Toquei direito? Não. Sei todos os acordes? Não mais. Ainda tenho sensibilidade no ouvido para captar cada melodia, cada declínio de voz? Não. Mas senti a presença de Deus. E era disso que eu precisava. Então não murmura. Louve, louve e cave covas. Se prepare para o milagre que está vindo. Veja o que é que você tem que fazer nesse deserto que você está passando, para quando a enchente vier, você não vê o milagre passar. Você vai reter o milagre na sua vida, no seu deserto. Seja generoso, ofereça ao Senhor uma oferta, socorra aqueles que você puder socorrer. Não deixe a escassez endurecer seu coração, não deixe a incerteza endurecer a sua alma. Há um milagre para a sua vida, você vai experimentá-lo, acreditem. E eu vou dizer agora, como se estivesse dizendo para 50 mil pessoas: nós não servimos ao Deus
Deus que depende da crise ou da bonança para ser Deus. Ele é Deus em qualquer situação. Vamos concluir. Só quero falar mais duas coisinhas, que é da estratégia de Deus. Nós não lemos o texto, você vai ler do versículo 21 ao 26. A Bíblia diz que Deus fez um milagre, mandou água no deserto, encheu o vale de água e confundiu o inimigo. Confundiu como? Do outro lado do deserto está o exército dos moabitas. Do outro lado do deserto está o exército dos moabitas. É um grande exército, e eles vêm para atacar Israel. Israel e Judá estão no deserto com sede. Eles não têm condição de batalhar, porque estão com sede. Precisavam tomar água e se refazerem. A Bíblia diz que no amanhecer do dia, o exército de Moabe se levantou para atacar. E quando eles olharam, a Bíblia diz que o sol bateu no lençol de água do deserto. E os moabitas, em vez de verem água, viram sangue. E eles disseram: não precisa ir para a guerra, eles já se mataram no deserto. Deu desespero e eles se atacaram. Mas peraí, pastor, espera aí, pastor, está mal contado. Como é que o cara olha para a água e vê sangue, pastor? Tem nada a ver, tudo a ver. O solo da Idumeia é um solo de barro vermelho concentrado. Quando a enchente veio trazendo a água da Idumeia para o deserto, o barro vermelho veio sendo trazido. Quando a água chegou no deserto, de longe parecia sangue por causa do barro vermelho. Quem já morou em terra de barro vermelho, e eu já, sabe o que isso significa. Então a água vermelha no deserto, para quem olhava de longe, do outro lado do arraial, com a luz do sol incandescendo, eles disseram: é sangue. Se mataram no deserto, deixem as armas e vamos para o despojo, vamos saquear, vamos bagunçar, porque eles já morreram. Quando eles vêm correndo para o despojo, o exército de Israel, o exército de Judá e o exército de Edom se levanta. Estava todo mundo tomando café, tomando água, e olham para o exército dos moabitas desarmados, desprotegidos, não se prepararam para a guerra, se levantaram e foram atrás e os venceram e conquistaram suas cidades e conquistaram seu reino, porque Deus confundiu o inimigo. Deus está confundindo muita gente nesse tempo. Muita gente vai ficar confusa, mas aqueles que estão debaixo da providência de Deus saberão o que está acontecendo, porque Ele já avisou antes que iria enviar água. E eu vou terminar te dando apenas uma orientação: não compartilhe as suas vitórias com rebeldes. Quando Israel vai chegando na cidade de Moabe, a Bíblia diz que o rei de Moabe pegou o seu filho e ofereceu em holocausto ao seu Deus sobre a muralha da cidade. Aí o texto diz que Israel se retirou dali, porque houve profanação. Eles não quiseram conquistar a cidade de Moabe, onde o filho do rei moabita fora sacrificado, porque os lugares que são profanados, que Deus é blasfemado, que Deus é rejeitado, não são lugares que você precisa ambicionar. Eles se retiraram, recuaram dali, em honra ao Senhor por tamanho vitupério.
Entenda uma coisa: o milagre vem. Haverá chuva em algum lugar, as barragens não vão suportar, e a água vem para o deserto que você está atravessando. Apenas cante, se renda. Deus vai trazer surpresas e milagres para você. Deus interfere em nossa crise, Ele nos dá respostas de oração no deserto, Ele faz milagres no deserto, Ele age em favor do seu povo em meio à adversidade. Daqui a pouco nós vamos cear, mas é a hora de cantar, celebrar, adorar, magnificar a Deus, porque milagres vão acontecer sobre a vida do seu povo. Quem crê assim, levanta a mão e diga amém, glória a Deus, aleluia. Em casa também, quem está acompanhando, celebre ao Senhor conosco em nome de Jesus.